Boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu não sei o momento em que você está assistindo a essa live, a esse programa, mas eu quero dizer uma coisa, que você estará bem servido hoje, tranquilo? Essa faz parte de uma lista de programas que teremos ao longo do ano, intitulado Papo de Mestre. Então, são convidados toda semana um grupo de mestres da Rede Adventista de Educação e também que não fazem parte da instituição adventista. Mas hoje, para tratar sobre um assunto muito importante, o Colégio Adventista de Joinville convidou uma gama de mestres aqui que fazem parte da Associação Norte Catarinense, a mantenedora das escolas da região norte de Santa Catarina, para tratar sobre um assunto muito importante, intitulado, de forma geral, Pandemia na Geografia ou Geografia na Pandemia. Eu trouxe hoje os convidados aqui, o professor Genivaldo, professor de Geografia e História do CAD, Colégio Adventista de Indaial. Eu tenho também comigo aqui o meu amigo, o professor José. O professor José é professor de Geografia no IAESC. Eu trouxe também a professora Mariana Gouveia, professora de Geografia e História no Colégio Adventista de São Francisco do Sul. Trouxe o professor Fernando, professor de Geografia em Chapecó. E eu trouxe o professor Jobinho, assim ele é conhecido. Ele é professor de História e Geografia em Blumenau, na grande Escola Adventista de Blumenau. É um prazer recebê-los, nesse primeiro debate, a roda viva da educação adventista. E, como eu disse, o tema é muito propício ao momento. Geografia na pandemia ou pandemia na geografia? Para começar, então, essa discussão, eu preciso saber, eu vou lançar a pergunta e quem pegar a bola, manda ver. Eu preciso saber, professores, mestres da Rede Adventista de Educação, qual é a amplitude, qual é a ideia, o que é a responsabilidade da geografia nas áreas da educação? Bem, posso responder essa pergunta? Manda, Zé, você manda aqui. Me autorizam. Então, muito bem, boa tarde, boa noite, boa manhã para você, aluno, para você que está nos ouvindo. Olha, essa pergunta é muito importante, professor Michel, porque ela vai colocar a geografia no devido lugar dela no campo do conhecimento. Então, não é assim, não é custoso lembrar que a geografia ela é uma ciência que já existe há muitos anos, O primeiro geógrafo, considerado aí um dos primeiros geógrafos, foi Estrabão, um sábio grego, que viveu lá no século VI, século VII antes de Cristo, e ele dizia que era preciso que as sociedades, o ambiente, a natureza não são homogêneas, e que essas diferenças que existem lá, nesse espaço, devem ser analisadas, e aí entra o papel da geografia. Então, quando nós analisamos essa pandemia que a gente está passando, a geografia se torna fundamental. Por quê? Porque a geografia ela é dividida em várias áreas do conhecimento, Quando o aluno olha a geografia, as pessoas de senso comum olham a geografia e tem a tendência de classificar ela como a geografia é o estudo do espaço geográfico, Só que a geografia ela se subdivide em especialidades, Então existe a geografia, a geomorfologia, a climatologia, a fitogeografia, a biogeografia, a geografia da saúde, a geografia econômica, a geografia da cultura. Então, veja que todos esses campos do saber, eles estão focados no entendimento do espaço natural e da sociedade que vive, que está vivendo nesse espaço geográfico, nesse espaço natural. E para analisar, você que é aluno aí do ensino médio, você sabe que nos vestibulares, no Enem, caem as que a gente chama de categorias da geografia, que são as categorias de estudo, os campos de estudo do espaço geográfico, que compõem o espaço geográfico, formado por lugar, vocês aprenderam o conceito de lugar,
formado por paisagem, vocês aprenderam o conceito de paisagem, composto de região e território. Então, quando nós vamos estudar a pandemia, que nós estamos atravessando agora, nós temos que situar ela dentro dessas categorias da geografia. Como que a pandemia, ela afeta os lugares, ela afeta a paisagem como um todo, as diferenças de renda entre esses lugares, né? As diferenças de classes sociais, como as diferentes classes sociais estão enfrentando este problema. E também nós não podemos esquecer de uma outra área de estudos do espaço geográfico, que são os princípios da geografia. Para a gente analisar qualquer fenômeno como esse, da pandemia que a gente está vendo, a gente precisa colocar os princípios da geografia para começar a análise, principalmente o aluno do ensino médio. Nós que somos professores, nós já não precisamos classificar esses princípios assim didaticamente. A gente já faz a análise e vai aplicando o princípio, né? Mas quais são esses princípios? O primeiro princípio é o princípio da localização. Então, todo fenômeno ele acontece em um determinado local do espaço geográfico, certo? O segundo princípio é o princípio da extensão. Qual é a dimensão desse fenômeno? Então, qual a dimensão da pandemia? Quais países ela afetou, né? O terceiro princípio é o princípio da conexidade. Tudo na natureza está conectado, né? Não existem fenômenos isolados, tá? Dentro do estudo da geografia. Existem fenômenos que têm uma dimensão que vão ter consequências pequenas, só locais, e fenômenos que vão ter consequências grandes, como é o caso da pandemia. Então, é o princípio da conexidade. O quarto princípio é o princípio da analogia. A geografia precisa comparar os diferentes fenômenos que existem. Por exemplo, a pandemia. Qual pandemia mais próxima de nós aqui matou mais gente? Né? Nós vamos ver. Daqui a pouco nós vamos falar da gripe espanhola aqui, né, para você perceber que já teve coisas piores. No mundo já aconteceu coisas piores. Exatamente, Zé. Eu vejo muita, né, muito, até mesmo a mídia, essa mídia a qual eu não respeito, né, fala a respeito que isso é algo nunca antes visto na história. Espera aí, mano, eu sou da área, eu sou professor de literatura, eu esqueci de colocar isso no início, professor de literatura, professor de língua portuguesa e redação, minha especialidade. E eu que sou da área e já sei que não é algo assim único. Nós tivemos coisas piores na história. Nós tivemos dizimação da sociedade. E não sei qual é a intenção. Então, essa discussão a gente vai pairar sobre isso, sim. Boa, Zé. E aí existe o último princípio, que é o princípio da causalidade, né? Que fenômeno deu origem a essa pandemia, né? Esse vírus aí já existia, não existia, ou se existia, ele estava no vetor, estava paradinho lá no vetor, né? Que pode ser um morcego, uma cobra, ou até ser criado em laboratório, já foi aventada essa possibilidade, né? Não sabemos se isso é plausível da realidade, né? O fato de um vírus ser criado em laboratório ou não, e que é a causalidade. Enfim, meu querido aluno, toda vez que você for para um vestibular, para o Enem, você vai ver esses princípios contidos nos descritores dos exercícios que vão cair lá, ok? É isso aí. Show de bola, Zé. Então, o Zé já deu na veia, já matou, já botou para dentro do gol e falou como que a geografia, além do que esperar de geografia, o que é geografia no Enem. Eu pergunto, professora Mariana, temos aqui uma mulher no meio dessa macharada aqui, e mulher tem vez aqui, certo? Eu preciso saber, professora, no Enem, quando o nosso aluno da rede adventista, chegar lá, ele vai encontrar esses princípios na prova. E eu vejo que muita coisa se cai sobre meio ambiente. É correto pensar que o meio ambiente está sendo afetado por essa pandemia e isso é motivo de questão ou é só coisa da biologia, professora? Não, nunca é coisa só da biologia. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo tem um motivo para as coisas acontecerem, certo? Não digo, né, na questão, como as pessoas falam ali, tudo, não, porque tudo tem uma causa. É mais no sentido de, dentro da geografia, tudo se conecta. Os motivos pelos quais acontece o meio ambiente, enfim, tudo se conecta.
Então, não é só uma questão de biologia, é uma questão de geografia também, como também é uma questão de história, como também é uma questão de humanas e biológicas, certo? A gente pode também classificar exatas dentro disso. Então, é provável que isso caia dentro de um Enem relacionado ao meio ambiente, em geografia também. Isso pode passar pela cabeça de todo aluno, que é provável que aconteça. Mas lembrando, o professor falou, tudo está interligado. A gente não... a interdisciplinaridade, ela é fundamental para que a gente possa, né, compreender os acontecimentos do mundo, os acontecimentos locais, enfim, ela é fundamental. Olá, olá, olá. Ô, Tuts, pode falar. Opa, ô, Tuts. Opa. Deixa o velho primeiro. Boa noite, bom dia, boa tarde aí todos os alunos. Essa questão aí, né, do meio ambiente em si, que a Mariana colocou, você sabia, né, não sei se você sabe, que um dos efeitos colaterais aí dessa Covid está ajudando a reduzir a poluição? Verdade, professor. Eu comentei exatamente isso com os meus alunos. Eu fiz uma proposta de redação que era sobre os efeitos da pandemia em relação ao meio ambiente e os efeitos positivos. E o efeito positivo que nós vimos foi na mobilidade urbana, né? Na poluição sonora, na poluição, esqueci o termo, do ar, né? Então, houve uma significativa. E o homem entendeu que é possível fazer muita coisa dentro de casa. Os alunos colocaram isso. Só tem outros problemas também, mas dentro desse positivo, né, que é da redução aí, da poluição do ar, principalmente, isso também está ajudando a reduzir outras mortes, sabia? Só para você ter uma ideia, eu tinha levantado aqui uns dados, aqui, né, da Organização Mundial de Saúde. A poluição do ar, ela mata anualmente em torno de 600 mil crianças, a poluição do ar. Então, isso já está percebendo que desse tipo, né, de doença que vai levar à morte por causa da poluição do ar, isso está reduzindo. Tudo aqui, que coisa interessante. Já que a criança, né, ela é menos suscetível a pegar a Covid, e agora está tendo mais um apoio, né, porque não está tendo as doenças respiratórias em si, né? E, de acordo, né, com esse levantamento, só para ter uma ideia, por ano, tá? 7% de toda a mortalidade global por ano, ela vem exatamente por doenças relacionadas à poluição. Isso dá em torno de 4,2 milhões de óbitos por ano. Então, isso é um ponto, já é um ponto positivo. Agora, tem outro ponto negativo, né? Está todo mundo em casa. Você já percebeu que a quantidade de lixo da sua casa aumentou? Aumentou. Aí Está fabricando lixo aqui em casa. Haja lixo, hein? Haja lixo agora. Então, você vê que a coisa vai e a coisa vem, né? É bem complicado essa situação em si, né? Ô Tuts, voltando ali a linha inicial aqui da conversa, né? A questão da geografia, eu me lembro, não que eu seja tão velho, né? Mas eu me lembro quando a gente ia para a escola, aula de geografia, a primeira coisa, eu não sei se os mais antigos aí vão lembrar, que não podia faltar, era um atlas, porque geografia era para estudar mapa, né? Mapa. Como daqui a pouco eu quero mostrar mapa, hein? Tem que ter mapa. Vou mostrar mapa. Tem que ter. Mas é legal, Alana, ali, dessa questão da interdisciplinar, né? Que a gente vê a geografia utilizando conhecimentos que são produzidos em diversas áreas da ciência, com o intuito de querer explicar ali o mundo, né? O mundo ao redor, como o Zé falou, o espaço geográfico. Eu gosto muito de um conceito de geografia que eu li há muito tempo, e eu até passo para os meus alunos, né? A geografia como uma ciência que estuda as características, olha a complexidade, né? Que estuda as características da superfície do planeta Terra, estuda os fenômenos climáticos e estuda a ação do ser humano no meio ambiente. Então, é um negócio completo, não é só mapa, né? Então, é muito legal esse debate aqui, porque a gente desmistifica muita coisa. A gente viu aí o Zé falando
essa questão dos princípios da geografia. Então, é um negócio mais amplo do que aquilo que a gente pensa, né? Alguns podem pensar. Com certeza, professor. Sabia que hoje a área mais difícil de encontrar professor é professor de geografia? Não tem professor de geografia no mercado, cara. A escola da tua ativa. Ainda bem, né? Daqui um dia a escola vai pagar para vocês R$10.000 a hora. Amém! A hora, porque não encontra de mercado, né? Não encontra de jeito nenhum, cara. Não, o que está acontecendo? É tão difícil assim a faculdade de geografia? Não é que é difícil, né? O pessoal não estava querendo. Quem sabe agora o pessoal vai ter desejo de fazer, né? Com certeza. Eu queria pegar aí novamente, já que ele falou do mapa aí, né? Eu tenho que mostrar o mapa. E aquilo que o José falou ali no início, né? A questão, né, da localização e da extensão em si. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar. Isso aí, professor. Espera lá. Deixa eu ver. Olha só. Esse mapa, então, em si, aí, que é de uma universidade, de Johns Hopkins dos Estados Unidos, você tem aqui a extensão atual, né, do versão, 188 países, você está vendo aqui? Nós temos, no mundo, pela ONU, são 193 países. Né, e tem, então, por exemplo, os países do Reino Unido conta só um, mas ali já tem, né, já são 4. Assim, tem em torno de 230 países do mundo. Então, 188 já estão, né, contaminados em si. Você percebe aí. E tudo começou, como falou o professor José, começou localmente lá na China, lá em Wuhan. Começou lá em Wuhan. E depois isso foi se alastrando, né? E depois nós vamos estar trabalhando com esse outro ponto aí, que é a questão da globalização em si. Hoje nós temos uma pandemia, né? O nome já diz, está no mundo todo, uma pandemia globalizada. Então, o mapa nesse momento agora, o mapa é importante. Né? Você percebe aí, você só não tem contaminados aqui na Antártica. Né? Antártica. Até lá na Croácia. Porque ninguém vai para lá. Mas lá tem lá a equipe de pesquisa, né? Então, de repente não saiu ninguém, nem chegou ninguém lá, né? Que você não pode levar também, né? Tem os laboratórios lá, né? As pesquisas. Você vê que até na Groenlândia ali já tem um pontinho vermelho ali, né? Até na Groenlândia. Sabe uma coisa que eu estava conversando com a minha esposa e agora o mapa que o senhor está apresentando aí me chama bastante atenção. Porque nós sabemos que o brasileiro aprendeu muito com higiene básica, lavar as mãos, cuidado no toque. O brasileiro é alguém que gosta muito de toque, etc., né? Então, o contágio aqui ele foi grande. Mas por que na África não foi tão grande assim, professor? Tem alguma... Tem uma explicação que tem a ver com a globalização. Né? Porque, você vê, né? Vamos falar de globalização, então? A gente já pega esse gancho, já que ele colocou aí a ideia, vamos falar, então, um pouco de globalização em si. Aí você vê o seguinte... Você vê o seguinte em si. Olha só esse mapa, esse globo aí com vírus. Esse globo com vírus. Né? Então, a coisa está globalizada mesmo. Então, só para lembrar, né, alguns alunos que, de repente, ainda não tiveram, ou já esqueceram, né? O pessoal do ensino médio já deveria estar lembrando tudo o que é globalização, porque já estudaram lá no ensino fundamental. Né? Mas... Só para lembrar, né? Só para lembrar para aquelas outras pessoas que, de repente, também estão nos acompanhando, que não são alunos, né? É só para lembrar que a globalização, como eu coloquei aí, então é um processo de interação e integração. Né? Integração que? Entre as pessoas, entre as empresas, entre os governos, né, de diferentes nações. E isso daí tudo é impulsionado pelo comércio, né? Pelos investimentos internacionais, e, logicamente, isso foi impulsionado com a tecnologia da informação e os meios de transporte. Né? Vamos chegar lá onde você perguntou. Né? Então, aqui tem um mapa também que procura demonstrar, né, que a globalização econômica ela está representada através das grandes empresas, grandes multinacionais que estão espalhadas pelo mundo todo. Até aqui foram bem caprichosos com a África. A África não tem tantas empresas assim e nem desse tipo
como um todo, né? Mas agora você olha esse outro mapa aqui. Este mapa aqui está apresentando, né, as comunicações aéreas que tem. Então, nós vamos ver só um ponto interessante. Então, a globalização, se nós formos ver, né, lá na China, especificamente, essa cidade, né, de Wuhan, só para você ter uma ideia, ali tem mais de 500 fábricas. Mais de 500 fábricas. Dessas aí, tem 40 fábricas europeias, grandes fábricas, principalmente fábricas automobilísticas, tá? 44 fábricas norte-americanas. Então, você vê que, por isso que primeiro foi ali para a Europa e depois para os Estados Unidos. E aí, o que você falou da África. A África em si, então, ela está meio que excluída, né, desse processo de globalização propriamente dito. Então, o que pode ter acontecido, né? Muitas empresas ali, né, de Wuhan, funcionários do mundo inteiro trabalhando e, obviamente, foram infectados sem saber e esses, então, foram levando. E nesse fluxo em si, né, a África ela não estaria dentro desse contato aqui. Então, aqui também você vê, né, isso aqui é uma imagem de dezembro. Os aviões, né, os aviões em si, que estavam sendo rastreados em dezembro, você vê que para a África em si tinha poucos nesse momento em si. Você vê que aqui na região da China, aqui tudo pontilhado, e a Europa ali paçocada, né? E os Estados Unidos também. Aí você Poxa, vê... professor, olha, é muito interessante o senhor estar mostrando, porque está mostrando a sequência, né? Aquele princípio da causalidade, da conexão, da extensão que o professor José falou, começa na China, né? O caminho mais próximo, mais poluído de chineses, né? Onde mais tem relação de consumo, a Europa, depois Estados Unidos e aí o Brasil. Foi basicamente essa a sequência da pandemia, né? É bem isso que você vê, né? Então, aqui em dezembro, olha quanta gente se movimentou ali em dezembro, quando já tinha começado lá na China, né, esse problema, e ficou meio lá escondido. Aí você vê, então, esse e outro mapa aqui, já de março, como realmente, né, se espalhou aí os casos confirmados em si. E a África ficou, né, fora, que ela realmente já está excluída, vamos dizer assim, né, da questão da globalização como um todo. Então, isso é um dos fatores em si, que eu creio que responde a sua pergunta. Não sei se os outros colegas quiserem aí fazer alguma colocação, fique à vontade. Tá? Eu vou retirar aqui os meus mapas. Posso tirar aqui? Beleza? Vai lá, professor. Joia. Muito, muito interessante isso aí. Quando a gente observa aí essa relação da doença, relação de troca e consumo, como o professor falou, uma relação de comércio, uma relação de... né, cai por terra muita coisa que a gente tinha de pensamento, né? Por exemplo, que a Europa não está imune a uma coisa dessa, que os Estados Unidos não está imune. E também me faz pensar que a geografia é muito importante para a gente estudar isso aí, cara. Porque, olha, só pela apresentação do mapa do professor me respondeu uma questão que eu tinha ontem. Eu perguntei ainda para minha esposa, interessante, né? Se o Brasil já tem problema com hospitais, com atendimento, eu fico imaginando nos países mais pobres do continente africano, como que seria uma pandemia, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, será que só o cuidado biológico, como está tendo um tratamento biológico da doença, uma visão biológica, uma visão apenas do ponto de vista cuidando do vírus em si, não está errado, professor? Estão esquecendo dos efeitos econômicos e sociais aí de uma pandemia? Zé, segue aí, Zé. Olha, caiu de vez. Esqueceram, Zé, de lidar com o ser humano, esqueceram que existe a área de humanos e estão pensando só em biológicos? É que o povo, senso comum, entende que a ciência, quando fala assim, que a ciência está buscando soluções, as pessoas entendem cientista como aquele cara vestido de branco, dentro de um laboratório com um monte de proveta e pipeta e outras coisas e tais, fazendo seus estudos na área biológica, química ou física.
esquecem que ciência nada mais é do que uma construção de um conhecimento elaborado seguindo determinados passos, né, que são um método científico. Então, e que ela se divide em várias áreas, na áreas humanas e na áreas exatas, na biológica. Então, isso é ciência, né? E que as perguntas são mais importantes, porque as perguntas, elas nos levam a buscar o conhecimento, né? Então, a ciência, ela começa perguntando. E a geografia é uma ciência que se estabilizou como ciência, ganhou o status de ciência mesmo a partir do século XIX, né? Com os grandes teóricos ali, começando com Hartzell, né? Depois Laplace, e aí chegamos no século XX com o grande Milton Santos, aqui do Brasil, né? Que contribuiu muito para o estudo das diferenças sociais, né? No mesmo espaço. Então, como o gancho que você fez para a sua pergunta é justamente o seguinte: a pandemia, ela serve para que a gente possa ter um vislumbre de como que o futuro pode estar se desenhando na nossa frente, especialmente no quesito da política, dos governos, né? A gente viu, né, que a ciência, a única resposta que ela deu até então, até a nós, agora, para a gente, para reduzir o número de infectados, é o isolamento. Uhum. Né? Temos os remédios aí que os doentes estão tomando, que não são remédios criados para combater esta pandemia, são remédios que serviam para outras doenças e que eles descobriram que o vírus ele tem uma retração quando se aplica esses remédios também nos casos de Covid-19. Então, até agora, a ciência ainda não apresentou uma solução definitiva para o problema, certo? Eles estão pegando o conhecimento que já estava elaborado para as outras doenças e estão utilizando no combate ao Covid-19. Então, do ponto de vista global, uma análise mais holística assim, do fenômeno, a gente está vendo que a ciência está dando a seguinte palavra: ó, eu não sei o que fazer. A ciência estava mais ou menos dizendo isso. A gente não sabe o que fazer, a gente não está sabendo o que fazer, e a única solução que a gente dá para vocês é fique em casa, certo? Uhum. Fique em casa. Então, para a ciência, todo mundo está em casa, certo? Só que existem outras ciências que o pessoal confunde, né? A ciência empírica com a ciência analítica, e acha que é tudo a mesma coisa. Existem outras ciências que dizem que, olha, se nós ficarmos em casa, nós vamos ter reflexos terríveis no aumento da pobreza. E é justamente isso que a gente vai colher. Inevitavelmente, pessoal, você que é aluno, que está me escutando aí, nós vamos colher isso. Daqui a um ano, nós estamos colhendo já, daqui a um ano ou dois, nós iremos sentir com mais força ainda o reflexo dessas medidas governamentais que tiveram boas intenções, ninguém pode julgar, né? Certo? Se a gente estiver julgando os governos aqui, dizendo que existe um grupo que está querendo dominar a humanidade, a gente está fazendo uma teoria da conspiração, e a ciência não trabalha com teoria da conspiração, certo? Nós não trabalhamos com isso. Eu quero crer que algumas intenções foram boas. Foram trocar os pés pelas mãos, né? Em muitos casos, não sabiam o que fazer, essa é a verdade, e muitos acabaram tomando posição não muito prudente. E aí, o resultado daqui a 1 ou 2 anos será o seguinte: eu vou mostrar uma tela aqui para vocês, tá? E nessa tela, nesse gráfico aqui, a gente vai apresentar o seguinte. Olha só. Dá um F5, Fran. É isso. Deu? Está aparecendo aí para todo mundo. Né? Uhum. Aqui, à direita de vocês, né? Na América Latina, vai haver uma pandemia de fome. Já está ocorrendo isso. Tá? De acordo com essa corporação da ONU, né? Programa de Alimentação da ONU, está aumentando o número de pessoas passando fome na América Latina. Se você olhar aqui, ó, o Brasil, né, ele é o segundo no ranking, o número de infecções, atrás dos Estados Unidos. Tá? Na Colômbia, Equador e o Peru, né,
porque aqui os casos mais sérios, né, de pessoas passando insegurança alimentar, pessoas sem ter dinheiro para comprar comida para hoje, para comer hoje. Tá? Porque aqui na Colômbia, Equador e Peru, o caso é mais grave. Porque são pessoas, muitos habitantes aqui desses 3 países, são migrantes fugindo do governo de Nicolás Maduro na Venezuela, que atravessam para esses 3 países como refugiados do caos que está na Venezuela. Então, já tem ali 540 mil ou mais, né? De 540 mil para 1 milhão, tá? Pode subir esse número, tá? De pessoas com insegurança alimentar, ou seja, que estão passando fome, né? No corredor da América, da Centro-América também, né? Certo? De mais de 1,6 milhões para quase 3 milhões de pessoas com fome. Então, nós já estamos sentindo no mundo os efeitos da recessão, dessa parada econômica que a gente está dando. Né? E imagina você daqui a 1 ou 2 anos, como vai ficar? E os governos... Eu vejo uma coisa, professor, não sei, para os alunos aí que estão se preparando para o Enem, redação, uma catástrofe dessa, no quesito da economia, ela aprofunda muito mais a separação de classe, não é verdade? Aprofunda porque, veja só, ela não existe, assim, essa separação entre classe média, alta e pobreza, ela é muito nítida, especialmente nos países que optaram por ter uma economia mais estatal, certo? Uhum. Não optaram por ter uma economia liberal, não deixaram de lado a economia liberal e preferiram o que a gente chama de keynesianismo, né? Que é uma atuação forte do Estado na vida do indivíduo. Só que o Estado, ele não consegue dar conta do bem-estar do cidadão. Ele cobra o imposto e não devolve, em contrapartida, os bens públicos que o cidadão precisa. Isso só aumenta a pobreza. Então, se a gente for analisar, com essa pandemia, o pessoal está pedindo mais Estado. Sim. Todas as palestras que eu vi aqui, para me preparar para essa aula, eu estava vendo os professores universitários ali, de geografia, das universidades federais, dizendo que o Estado vai ter que arcar com o bem-estar do cidadão. Certo? Como? Então, nós estamos não pedindo entra. mais Estado. E o que acontece? Na visão de alguns, a iniciativa privada que foi o culpado pela fome, pelas dificuldades que existem, e não a má administração estatal. Né? Então, nós vamos ver no futuro, talvez, mais Estado. Mais Estado. Porque a sociedade clamou, né, a atuação do Estado na pandemia, especialmente no Brasil e no mundo inteiro, certo? Os Estados Unidos, ele dispensou 2 trilhões de dólares para o combate à pandemia, o governo americano. O Brasil, né, tem aí o chamado voucher, Corona Voucher, né, R$600, nos primeiros 3 meses, e depois seguindo para, talvez baixe para 400, 300 para o resto do ano, mas vai continuar pagando, certo? Uma hora a conta vai chegar para nós pagarmos, os impostos vão aumentar. Então, o padrão de vida da população vai cair. Vai cair. De todo mundo. Da classe média, da classe baixa, o padrão de vida, o padrão de consumo já caiu. Se você olhar os restaurantes, pizzarias, shopping centers, né, mesmo abertos, não estão tendo assistência. Então, já caiu. Então, nós vamos perceber esse aumento da fome, da pobreza, das dificuldades, e um aumento do Estado, um aumento da atuação do Estado, tentando, talvez, diminuir esses resquícios, só que o Estado já faz isso, ele não conseguiu. O Estado já tem, né? O que a gente vê são escândalos de corrupção, má administração, ingerência. Porque se você observar, né, a ideia de ficar em casa, né, a hashtag fica em casa, de você fazer quase que um lockdown, foi em relação de que nós não teríamos leite suficiente. Mas por que nós não temos leite suficiente? Né? Então, não era melhor, ao invés poxa, cara, um monte de coisa passa pela cabeça da gente, vários hospitais de campanha foram criados, por que isso não foi criado antes? Que o valor não seria tão alto?
não precisaria ter tido esse lockdown, até porque o grau de letalidade, tudo que a gente lê sobre essa doença, que a ciência, né, diz, não é grande. A maior parte das pessoas contaminadas são curadas. Muitas delas nem ao menos sentem que estão doentes e foram contaminadas. Então, tudo foi, como você muito bem falou, tudo foi porque péssima administração, que levou a uma tentativa de não sei o que fazer, eu não tenho leite suficiente, não tenho dinheiro, travo tudo. E agora, fazer o que com esse pessoal que está em casa que perdeu o emprego? E daqui para frente? Deixa eu contribuir um pouquinho, Michel. Professor Marco, boa noite a todos. Boa noite. Eu estava também me preparando para a nossa conversa e achei muito interessante uma reportagem de um historiador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o Walter Scheidel, e ele coloca que uma visão positiva pós-pandemia, devido ao número de mortos. Aí ele coloca que a grande parte das pessoas que estarão perdendo a vida são pessoas consideradas de baixa renda, os trabalhadores, e por faltar trabalhadores, vai chegar um momento onde esses trabalhadores que sobreviveram a esse momento, eles terão a sua mão de obra valorizada e que para ele, na visão dele, né, seria um momento de diminuição dessa desigualdade social, porque naquele instante salários seriam maiores e, consequentemente, o lucro do empregador diminuiria. Então, o abismo social que a gente vê até o momento diminuiria. Isso na visão dele. Como é que a gente poderia pensar essa afirmação desse historiador dentro do que o prof. José estava falando e da discussão que está sendo colocada? Muito bem. Assim, eu posso responder, professor Michael? Pode. Detona, Zé. Veja que o conceito de desigualdade social é um conceito muito vago, que é utilizado por vários professores para tentar descrever as diferenças que existem numa sociedade, né? Só que o conceito de desigualdade social ele pode ser aplicado tanto entre os pobres quanto entre os ricos, porque existem diversas gradações de pobreza e diversas gradações de riqueza. Se a gente for comparar a riqueza do Silvio Santos com o Bill Gates, o Silvio Santos é um tranqueira perto do Bill Gates. Então, existe até uma desigualdade entre eles. Ambos são ricos, logicamente, mas existe uma desigualdade entre eles. Tá? Então, a ideia de que o capitalismo gerou a desigualdade social é uma ideia defendida especialmente pela escola social-democrata da economia, porque os da escola os clássicos, liberais clássicos e os austríacos, eles defendem o capitalismo como produção de riqueza e distribuição de riqueza, né? E não o contrário, né? A ideia de que o capitalismo causa a desigualdade social é uma ideia influenciada pelo discurso socialista, né? Que muitos não percebem, né? Porque, veja só, uma das sugestões que eu vi na escola austríaca, agora para a pandemia, é o seguinte: o governo, para enfrentar essa pandemia de uma forma mais eficaz, o que ele teria que fazer? Na verdade, ele teria que injetar mais capitalismo na economia. Porque o que é o capitalismo? O capitalismo, antes de tudo, é poupança. Você precisa poupar para poder abrir um negócio. Ou você empresta o dinheiro do banco, ou você poupa, ou você ganha de herança para começar a abrir o seu negócio, né? E a partir dali você vai gerar emprego. E ao gerar emprego, você está gerando renda. E ao gerar renda, você está gerando consumo e melhorando a qualidade de vida dos seus empregados. Então, uma das sugestões que a escola austríaca dá, né, Ludwig von Mises, von Bauer e outros, é que o governo deveria abaixar os impostos durante a pandemia e dar trabalho para a iniciativa privada, construir hospitais, respiradores e sabe, empregar o povo nisso daí. Certo? Igual os Estados Unidos fez na época da guerra, não foi mais ou menos isso? Porque o Estado assumir isso, o Estado vai cobrar impostos do cidadão para ter dinheiro, para poder construir. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Esse orçamento de guerra, sem licitação, e deu no que deu. Escândalos,
atrás de escândalos de corrupção, de desvio de dinheiro. Isso é o Estado. Aí eu pergunto para você, quem é que fiscaliza o Estado? Então. O Estado é o órgão que está acima de nós. A gente consegue fiscalizar o que está acontecendo lá. Zé, quando o professor Maicon ali falou do professor que estava dando essa palestra e falou que os pobres vão morrer, isso aí, tem um teórico, né, Malthus, que falava sobre isso, que para acabar com a pobreza tinha que matar o pobre, uma coisa assim? Teoria malthusiana. Então, assim, se a gente for perceber os países ricos hoje no mundo, que tem a menor, se é falar de desigualdade social, que tem a menor desigualdade social, são os países Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, que optaram por ter um Estado social-democrata, mas a economia deles é totalmente liberal. Totalmente liberal. Né? É livre iniciativa privada, é livre concorrência, é livre mercado, certo? E eles optaram por ter uma social-democracia no governo, certo? Então, a gente tem como agora uma dependência muito forte da China, ok? Para comprar produtos, absurdo, uma dependência absurda, né? A gente está vendo algo assim que eu nunca imaginava na minha vida, pessoal, que os Estados Unidos dependem da China para comprar máscara, luva, jaleco e aspirador. Né, eu nunca imaginava na minha vida que eu ia ver uma cena dessa, cara. Professor José, cara, todos. Todo dia eu vejo uma participação. Eu não sei como está meu áudio agora. Pode falar. Se está audível. Tive um problema antes, aí eu acho que eu caí, não consegui responder a pergunta. Não sei se estou audível agora. Sim, professor. Ok, queria pegar o gancho do professor José aí, a partir dessa ideia da desigualdade, porque é um tema que também me interessa e é um conceito que eu também tenho combatido. A gente que tem um pouco de leitura aí dessa área liberal costuma dizer que a ideia de desigualdade é uma falsa premissa e sobre essa falsa premissa aí se constroem muitos discursos. Por que seria uma falsa premissa? Porque a existência de desigualdade social numa sociedade não quer dizer você pode estar com uma população toda na miséria, né, e não vai haver desigualdade social e todo mundo vai estar mal. Né? Então, sob essa óptica, a gente teria que combater a miséria, né? Não a desigualdade. Né? A desigualdade não é um problema essencial. Deixa eu falar isso para os meus alunos que estão nos ocupando, alunos de redação. Pessoal, pegou essa. A gente, antes de trabalhar sobre desigualdade, vamos atacar a premissa. O que é a premissa? O tema central, miséria. Show. Exato. E então, né, o que nós deveríamos combater? Deveríamos combater a miséria, né, que é aí que mora, né, o grande problema. E dentro da lógica, né, da lógica liberal, então a desigualdade não seria um grande problema, né? Não se vê grande problema em você ter uma desigualdade social, nem mesmo se ela aumente, né? Desde que o grupo que esteja no topo, né, quando ele suba, o grupo que está na base também suba. Você está melhorando a qualidade de vida de todo mundo no geral. O fato de você diminuir essa desigualdade, né, não quer dizer nada, porque você pode levar essa desigualdade lá para o pé, né, vai estar todo mundo na miséria e ninguém, não vai haver desigualdade e ninguém vai estar bem. Esse é um dos conceitos aí que eu gostaria de resgatar aí da discussão. O outro que o professor Genivaldo colocava aí a respeito da globalização. Dentro dessa tendência que a gente costuma ter em sala de aula, né, de construir termos, né, que auxiliam os alunos na compreensão, eu costumo falar que a gente vive a globalização da doença, né? Estamos globalizando, né? Essa epidemia tem nos mostrado nessa globalização da doença. Por quê? Porque em outro período, né, em um período mais recuado historicamente, ela não se tornaria um fenômeno de escala global. Né? Muitos dos surtos, né, epidemiológicos que iniciaram, eles ficaram restritos ao seu local de origem. E esse fenômeno que a gente está vivenciando só é possível por uma série de razões. A primeira é pelo momento global, né, que nós vivemos, e o segundo pela própria natureza do vírus. É um vírus com
baixa letalidade, né? Ele tem grande poder de dispersão, de disseminação e baixa letalidade, o que é necessário para que, né, se consiga, né, esse quadro, né, de pandemia que nós temos, né, no momento atual. E do ponto de vista espacial, né, que nós estávamos falando, gostaria de fazer menção à questão da reestruturação, né, das forças políticas em ordem global, em escala global. Para quem acompanha um pouco de geopolítica aí, deve ter percebido que a gente vinha numa política bem visível, bem específica, né, que remontava os períodos da Guerra Fria. Né? Nós vimos uma China, do ponto de vista econômico, né, se fortalecendo, né, buscando uma hegemonia, buscando brigar, né, de igual para igual no campo econômico com os Estados Unidos. Nós vemos uma Rússia, do ponto de vista político e militar, buscando, né, recuperar aquele protagonismo que ela tinha lá no passado. Isso estava bastante nítido, bastante visível. E agora, né, com esse fenômeno, me parece que algumas coisas vão ser revistas nesse sentido. Então, a pandemia vai ter, né, um abalo significativo nessa distribuição das forças. A primeira coisa que eu percebo é que a China, né, vai, do ponto de vista das sanções econômicas, aí sofrer bastante. Nós já vemos várias empresas aí falando em retirada, né, investimentos da China, vemos aí os Estados Unidos incentivando, né, a saída de empresas da China, o Japão também nessa tendência. Então, a gente vai, me parece, depois disso, né, novamente, ver como vai se montar essa distribuição de forças em escala global. E, por último, eu gostaria de jogar uma pergunta aí para os colegas, né, que envolve essa questão do vírus em si, da disseminação, né, e pegando o link aí da questão do Estado, o que mais, para além da questão econômica, enfim, o que mais tem me causado estranheza, me preocupado nesse sentido, o modo como o Estado tem avançado sobre os direitos individuais. E aí, já levando um pouco também para o campo da área do direito, o que a gente tem percebido é que cada vez mais, né, o Estado, diante disso, tem se valido, né, dessa histeria, desse medo, desse terror criado em torno do vírus, para avançar sobre os direitos individuais. A gente vê nitidamente, né, o Estado se fortalecendo enquanto promotor de medidas autoritárias, né, e um indivíduo cada vez, né, tendo mais cerceadas as suas liberdades individuais. Então, para os demais aí, o que pensam a respeito disso? Deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês. Eu até troquei uma ideia hoje à tarde com o Genivaldo, quando vocês me convidaram para participar desse bate-papo, né? Eu pensei, lá vem a doença. E eu tinha tomado uma decisão, já faz algum tempo que eu não assisto jornal, que eu não assisto televisão, porque eu não aguento mais só Covid, pandemia e tal. Eu sou um cara assim, eu sou um cara inculcado, Jobim. Eu sou do cara assim, se eu vejo alguém com piolho, eu já tô. Cara, eu parei. Não, mas porque eu estava doente já. Não, aí hoje à tarde, quer dizer, já desde quando vocês me chamaram, eu assisti tudo que era jornal, li tudo que era matéria, né, para poder me inteirar aqui. E vocês não estão falando de doença, vocês não estão... Olha que legal, quando a discussão ela abrange, né? Porque isso, até tu estava falando antes aqui no nosso making-off, né? Essa separação, né? As pessoas pensando só na doença, e a prof. Mariana falou isso muito bem, né? A questão da biologia, quando envolve muito mais, e a fala do Zé esclarece de um jeito, porque, gente, a doença tem a parte social também, né? E agora o professor Fernando fala dos direitos. A gente vê o Estado se fortalecendo, o meu direito de ir e vir, que a Constituição me dá, foi pisado, né? Eu tenho que ficar em casa. E a gente até romantiza, né, Tuts? Hashtag fica em casa. Nossa, então, lindo. Então a gente vê isso, né? É muito importante essa discussão. A gente vê, como o professor Fernando falou, esse Estado se fortalecendo, cada dia mais impondo regras, impondo normas, e a gente, em nome da saúde pública, sim, senhor, Estado.
É isso aí, moçada. Então, encerramos por aqui o primeiro momento, certo? Mas ainda tem mais. Fique de olho, porque o assunto nem começou. Valeu?